Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como vocês passaram um dia novo? Eu passei muito bem, passei um pouquinho de frio, por isso que eu tô com essa boca aqui de frango frito. Porque queimou minha boca e eu tive que passar um negócio aqui pra, enfim, tá doendo um pouquinho. Mas fora isso, foi tudo tranquilo, tudo muito bem. E estamos aqui, né, 2026. Hoje é dia 2 de janeiro, que eu tô gravando esse vídeo. E como eu havia prometido, eu vou trazer aqui hoje um tour completo pela minha coleção. Eu havia, na verdade, prometido esse vídeo, que eu iria gravar esse vídeo, né, lá embaixo, no meu ateliê novo. Só que o que acontece, gente? Não ficou pronto. Não ficou pronto. E eu acho que vai demorar ainda alguns dias até ficar pronto lá embaixo, porque tem umas coisinhas ainda que eu tô pensando em fazer, tipo pintar a parede, não sei se eu pinto, se eu deixo branco, enfim. Mas então vai levar aí mais 1 ou 2 semanas até estar pronto, então eu decidi fazer esse vídeo aqui mesmo. Além de fazer o tour pela minha coleção com vocês, eu também deixei lá no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui inclusive, o link tá aqui embaixo também. Eu deixei uma caixinha de perguntas pra caso alguém tivesse alguma dúvida, curiosidade, me mandar lá que eu iria responder nesse vídeo. Então ao decorrer desse vídeo eu vou responder também algumas perguntas, tiveram algumas perguntas bem legais, e aí eu vou respondendo ao longo do vídeo. Então é isso, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. E vamos lá, a primeira pergunta é da Dama Lovo, e ela perguntou quando eu comecei a colecionar. Essa é uma pergunta um pouco difícil, porque eu considero que eu comecei a colecionar de verdade 1 ou 2 anos atrás. Só que eu tenho bonecas há muito mais tempo que isso. Eu lembro que as primeiras 2 bonecas que eu ganhei foi meio que na zoeira, assim, porque um dia eu caí de paraquedas num canal de bonecas e que uma pessoa customizava bonecas. Eu ainda sigo esse canal, é um gringo. Eu vou colocar o nome aqui pra vocês. E eu caí de paraquedas nesse canal e comecei a ver esses vídeos porque eu achava relaxante, sabe? Eu gostava de assistir e tal. E aí quando eu comecei a ver esses conteúdos, né, sobre restauração de boneca, essas coisas, eu ficava vendo isso pra passar tempo mesmo. Às vezes no trabalho, tava meio sem fazer nada ali. Vi um videozinho, daí teve um final de ano, acho que foi em 2019 ou 2018, que um amigo desse trabalho viu, saiu comigo no Amigo Secreto, né? E aí ele me deu 2 bonecas usadas, falou meio que na zoeira. Ele me deu outro presente, né? Mas aí ele junto me deu 2 bonecas usadas, meio que na zoeira. Falou assim, se você fica vendo esses vídeos aí, toma pra você restaurar, sei lá, fazer alguma coisa. E aí foi isso, elas ficaram guardadas no meu armário, assim, por mais 2 anos, eu nem toquei. E aí durante a pandemia eu fiquei sem trabalhar, fiquei 1 ano sem trabalhar, né? Então eu fiquei preso em casa e não tinha nada pra fazer. E aí eu resgatei essas bonecas que estavam guardadas lá no meu armário e comecei a fazer customizações. Customizações assim, né? Tipo, fazer fotos, fazer umas roupinhas assim, meio que de forma muito... Ai, eu tô esquecendo a palavra. Improvisada. E aí acabou que uma vez eu fui numa padaria, tava na pandemia ainda, e aí na volta tinha uma banca de jornal vendendo várias bonecas assim, genéricas, que nem era Barbie mesmo, acho que era 4 ou 5. E tava muito baratinho, aí eu comprei todas. E aí esse meio que foi o meu hobby durante a pandemia, sabe? E aí com isso, alguns amigos e pessoas próximas vendo, né, começaram a me presentear com bonecas. Tipo assim, aniversário ou alguma coisa assim do tipo. Me davam bonecas, assim. E fui começando a ter várias bonecas, mas eu nunca encarei como uma coleção, sabe? E quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu trouxe comigo, acho que umas 22 bonecas, mas era tudo Barbie, assim, e eu acho que tinha umas, sei lá, 9 genéricas, que nem era Barbie verdadeira. E tudo basiquinho, assim, sabe? Então eu nem encarava como uma coleção. Mas aí eu trouxe comigo porque eu gostava e tal. E aí aqui eu fui vendo, né, que era muito mais acessível e tinha outros tipos de bonecas e tinha as collectors. Aí eu fui me interessando um pouco mais, fui comprando. E mesmo assim eu, tipo, meio que comprava e deixava ali no meu armário, no primeiro ano. E só depois, assim, no final do ano, quando eu já tava com um número ali grande, né, eu tava chegando perto de 50 bonecas, foi que eu comecei a entrar a fundo, né, a estudar esse meio do colecionismo e entender um pouco mais sobre isso, a assistir canais de colecionadores mesmo. E aí foi quando eu realmente, de fato, comecei a colecionar. Então eu meio que considero que eu coleciono há apenas 2 anos, porque de 2 anos pra cá realmente é o tempo que eu comecei a chamar o que eu tenho de coleção.
E aí, enfim, aumentou muito, né? Então, realmente, de fato, virou uma coleção. Embora uma coleção não tenha nada a ver com números, tá? Se eu tivesse 10 e tivesse só 10, seria uma coleção do mesmo jeito. Então, é isso. Então vou começar aqui mostrando as LOL. E pra mim essa coleção aqui, ela é uma grande incógnita. Por quê? Eu nunca tive uma ligação muito forte com as LOL. É a minha menor coleção, né, em números. Eu tenho apenas 9 bonecas. E eu acho que isso é muito consequência do fato de eu não ter essa ligação tão forte com as bonecas. Eu acredito que o fato de não haver, sei lá, um filme, uma série, uma animação, alguma coisa do tipo, que faça você se conectar com as personagens, faz com que a marca, né, a linha como um todo, seja mais um brinquedo, sabe? A mais. Você não tem aquela conexão com o personagem além do brinquedo em si, né? Então eu acho que isso, pelo menos pra mim, dificulta um pouco essa conexão, que pra mim é muito importante dentro da minha coleção. Então eu ainda não consegui visualizar bem onde as LOL podem se encaixar na minha coleção. Mas um fato é que eu acho elas muito lindas. E aí, ao longo dos anos, né, eu fui comprando algumas aleatórias. Então eu tenho aqui essa LOL OMG Fierce, né, que é uma coleção onde as bonecas elas vinham um pouco mais altas que o normal. E essa daqui é toda inspirada na Cleópatra, né? E tem essa roupa maravilhosa, ela tem essa caixa maravilhosa, né? Inclusive eu não tirei ela da caixa porque aqui eu acho que faz todo sentido. Eu acho que a caixa complementa muito bem a boneca. E assim, ela é maravilhosa. Eu tenho duas dessa coleção Fierce, né? Que são essas mais altas. A primeira é aqui a Cleópatra, né? Que eu tô mostrando pra vocês. E a segunda é essa daqui, que é a Honey Bee. Se eu não me engano, esse é o nome dela mesmo. E ela é claramente, né, inspirada na Beyoncé. Então essas são as duas OMG Fierce que eu tenho. Essa coleção eu gosto dela bastante. Eu tenho vontade de ter as outras ainda. Mas é uma coleção mais antiga, então é assim um pouquinho difícil de achar. Mas em algum momento eu pretendo ter as outras também. Seguindo, tem essas duas aqui, que são duas novas adições, né, na minha coleção. Uma, inclusive, tá na caixa, que eu ainda não tirei. Mas são bonecas que eu achei bonita, que eu gostei de alguns detalhes, enfim. E eu achei que cabia na minha coleção, né? Mas, como eu falei, são bonecas que eu ainda não criei uma conexão, né? Então, elas estão meio que jogadas aqui, né? Não jogadas, mas vocês entendem. Sem um significado. Essa mini querida aqui do cabelo azul, eu encontrei ela na última vez que eu fui lá no depósito da Goodwill, né? E eu trouxe, mas assim, provavelmente ela vai ser doada, porque ela não faz sentido pra mim. Ela não se encaixa na minha coleção, então muito provável ela vai ser passada pra frente e vai ser doada. Daí tem essas duas aqui, a Cosmic Nova, se eu não me engano o nome dela, e essa outra que eu esqueci o nome, mas elas foram as primeiras LOL que eu comprei, então elas têm um lugar assim de carinho, né, na minha coleção pra mim. E por fim nós temos esses dois aqui, que eles são inspirados no filme de Grease. Eles têm essa vibe assim, meio anos 60, drive-in. Eu adoro eles, eles vêm com bastantes acessórios legais, a caixa é maravilhosa. Foi um pack que eu achei numa promoção, assim, sabe, muito boa. E eles são os meus preferidos da minha coleção de LOL, que está aqui, né, pra vocês. Mostrei, acho que tudo, então a gente pode ir pra próxima. A próxima pergunta é a Mika e do perfil também da Vitória Modesta, que fizeram a mesma pergunta. Inclusive, Vitória Modesta, que é um perfil que eu gosto muito, e posta umas fotos maravilhosas, uns looks assim, incríveis. E os dois perguntaram se eu tenho uma wishlist, né? Qual é a minha wishlist pra esse ano. E sim, eu tenho, só que eu vou fazer um vídeo lá no TikTok. Ainda essa semana eu vou fazer e vou postar lá. Sobre a minha wishlist, porque ela é bem pequena. Eu selecionei 13 bonecas e aí eu vou falar lá no meu TikTok. Então é isso, eu não vou falar a wishlist aqui pra vocês poderem ver, né, o vídeo lá no TikTok. Inclusive vou deixar o arroba aqui, o link tá aqui embaixo também. E acho que essa semana ainda eu gravo o vídeo e depois, assim que sair esse daqui, talvez até no mesmo dia eu já poste lá pra vocês verem qual vai ser a minha wishlist. E continuando agora eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de Bratz. Essa coleção ela já é bem maior, são aí por volta de 36, 38 bonecas. Daí eu vou separar elas por grupo e mostrar pra vocês com mais detalhes. Uma coisa que eu já adianto, né, sobre as Bratz é que no momento eu dei uma pausa na minha coleção porque eu acabei mudando o foco do que eu quero com elas. E assim, no momento não tem nenhuma que eu quero e nenhum lançamento previsto que eu queira. Então eu decidi dar uma pausa nelas e eu também vou selecionar algumas para tirar da minha coleção. Então deixa eu começar aqui com esse grupinho que eu separei. Temos essas duas aqui que são a Roxy e a Nerva, se eu não me engano, acho que o nome dela é alguma coisa assim.
Eu gosto muito desse duo, né? Foi lançado aí em comemoração ao mês do orgulho, acho que em 2023, se eu não me engano. E eu acho essas bonecas lindas, assim, para além de lindas, né? Eu gosto muito porque elas têm uma representatividade, né? É muito legal ver isso em bonecas, porque a gente não vê tanto assim, não é tão comum de se ver. Então, eu gostei muito de como foi trabalhado aqui. Eu achei que foi muito bem executado, muito bem pensado. E achei que eles fizeram tudo também com muito respeito, sabe, à comunidade. Então eu adoro essas bonecas, elas são, assim, dois xodós na minha coleção. Aqui no meio nós temos essa coleção que ela é um pouco mais recente, e eu gosto de deixar ela aqui nesse carro, que não é recente, tá? Esse é um carro antigo que eu comprei no eBay. E eu achei por um preço bem legal. Mas eu acho que faz todo sentido ter essa coleção aqui junto com esse carro, já que essa é a coleção Girls Night Out, né? Que são as garotas saindo pra noite, então acho que faz todo sentido. E essa coleção foi uma que eu decidi completar porque eu queria ter uma coleção com pelo menos as principais, né? Então temos a Jade, a Dana, a Chloe, a Sasha e a Yasmin aqui. E apesar delas não estarem aqui com os looks originais, né? Elas vêm com dois looks, então eu acho isso muito legal também. Eu adoro que elas têm cílios de verdade, né? É um outro diferencial delas também. Então são bonecas que eu gosto e eu trato elas como se fossem a minha linha básica de Bratz. Ali atrás eu tenho essas duas aqui que são em parceria, né? Da, das Bratz com essa marca aqui, Moa Lola, não sei falar esse nome. Que, se eu não me engano, é um design, né? Uma marca de roupas. E eles desenvolveram essas duas bonecas que são, assim, maravilhosas. Eu ainda não tive coragem de tirar elas da caixa, mas um dia eu vou tirar, tá? Elas vêm também com um lookzinho extra ali. Eu acho que dessa daqui tá pra ver melhor, o lookzinho extra. E assim, gente, elas são, assim, maravilhosas, muito icônicas. Eu acho a caixa delas, né, muito bonita. Ainda não tive coragem de tirar da caixa, mas em algum momento eu vou tirar porque eu tenho muita vontade de mexer nela, sabe? Enfim. Só que eu quero fazer isso. Talvez agora que eu vou lá pro ateliê de baixo, eu tire elas, porque eu não quero que elas fiquem, tipo, amontoadas, sabe? Junto com as outras. Eu quero que elas fiquem em um lugar de destaque. Então. Mas em breve vai ter vídeo lá no TikTok fazendo unboxing delas. Elas já são meio antiguinhas, tá? Já tem alguns anos que elas foram lançadas. Mas as duas também eu comprei numa promoção muito louca, assim, que eu paguei menos de US$ 20. Então foi assim. E por fim aqui eu tenho minhas duas Kylie Jenner. Eu gosto muito das Kardashians. Eu sei que tem aí pessoas que não gostam, né? Mas eu adoro a família, adoro o reality. Acompanho sempre, desde sempre. E, enfim, a Kylie não é a minha preferida das Kardashians, né? Mas é a que teve boneca, então eu comprei. Eu tinha muita vontade de deixar essa como Kylie mesmo, né? E transformar essa na Kim, sabe? Colocar um look assim bem, bem marcante da Kim. E talvez eu faça isso esse ano. Eu tenho até uma mini Kyliezinha aqui. Olha que fofura. Acho que não vai focar. E aqui o cachorrinho da Kylie também. Um dos cachorrinhos dela, né? Nem sei se ele ainda tá vivo, mas enfim. E é isso, vamos pra próxima então. Separei esse segundo grupinho aqui, e essas daqui são bonecas que elas têm um destino, assim, meio incerto dentro da minha coleção. Eu não sei quais dessas daqui eu vou manter e quais eu vou retirar, né, vou vender. Mas aqui eu tenho uma coleção quase completa, que é recente também, que são as Always Bratz, se eu não me engano. Então eu tenho a Chloe, a Jade e a Yasmin, tá faltando a Sasha, que eu acabei nunca comprando. E aqui a gente entra num ponto que não faz tanto sentido pra mim enquanto colecionador, né? Que vai ser o quê? Eles sempre vão lançar praticamente as mesmas personagens e só vão mudar as roupas delas. E eu não quero ficar tendo várias bonecas repetidas que só mudam a roupa, sabe? E no universo Bratz, né, existem outras personagens secundárias, como a Felicia, que essa outra que eu não lembro o nome dela. Mas enfim, existem outras que eles poderiam explorar um pouco mais, só que eles sempre focam nas principais, né, que eu até entendo, porque são as que vendem, mas pra mim não faz tanto sentido, sabe? Ficar tendo bonecas repetidas. Continuando, aqui do lado temos uma Jade e uma Sasha da coleção Pretty Punk, ou Punkin' Pretty, não sei, não lembro o nome exato da coleção, mas é uma coleção onde eles se inspiraram no estilo punk, né? E eu acho essa coleção muito incrível. Vou deixar uma foto aqui da coleção completa. Eu só consegui ter as duas até hoje, porque as outras eu sempre encontro com preço muito alto. É uma coleção que eu queria muito completar, mas
Infelizmente, por enquanto, pelo preço que elas são oferecidas, eu não tenho coragem. Daí eu tenho essas duas Sashas aqui que vieram em alguma caixa que eu comprei, tipo... Eu ia comprar uma boneca X, mas aí a pessoa tava vendendo um combo com várias e elas acabaram vindo juntos, né? Não só elas, tem outras também aqui ao lado que também foi nesse mesmo combo. E elas não estão nem com as roupas originais, né? Eu coloquei aqui roupas que eu já tinha, então elas são bonecas assim meio aleatórias. Assim como essas outras aqui, com exceção da Felícia. A Felícia, inclusive, que foi uma boneca que eu comprei por ser diferente, né? Por ser uma personagem diferente. Aí tem essas duas flores aqui, que vieram naquele combo. E essas aqui que eu fiz uma customização, né? De primeira. Transformei ela nas meninas super poderosas. Mas eu refiz essa customização algumas vezes e eu nunca gostei. Então acabei deixando elas aqui com esses looks aleatórios, que não são delas também. E por enquanto elas estão aqui, como eu falei pra vocês, sem um destino certo na minha coleção. E pra finalizar, temos aqui o último grupo de bonecas Bratz. Essa daqui é uma personagem que chama Kumi, Kumi, não sei se se pronuncia assim, né, mas enfim. Ela foi a minha primeira Bratz, foi a primeira Bratz que eu comprei. Então eu tenho um apego muito grande por ela, um carinho. Ela é a minha preferida. Não sei se porque eu acho ela muito linda, mas por ela ser a primeira também. Aqui nós temos uma das minhas coleções preferidas do universo Bratz, que são as Scorching. Elas foram lançadas recentemente, se eu não me engano, ano passado. E veio aí com clipe, né, com música. Essa coleção é maravilhosa. E ela traz aqui a Jade, a Sasha, a Chloe e a Yasmin, né, como sempre. E aqui, novamente, acaba caindo naquela coisa que eu falei, né? São as mesmas personagens de sempre, só que com roupas diferentes. Mas pra mim aqui faz sentido, porque tem todo o contexto da música, do clipe. E esse visual que é completamente único, né? E, gente, muito lindo, sério. Elas são muito lindas, essas bonecas são maravilhosas. Eu só queria que elas tivessem articulação no braço, porque elas são aquele corpinho básico das Bratz, né? Mas mesmo assim, é uma coleção que eu amo muito. Aqui nós temos dois meninos, né? Que são os únicos meninos que eu tenho de Bratz e eu amo os meninos de Bratz, eu queria ter muito mais. Esse daqui é o Cameron. Esse outro eu não sei o nome dele, porque ele também veio naquele pack junto com várias outras bonecas. Mas aí eu vesti ele com o segundo look do Cameron, né? E eu gostei bastante. E aqui do lado eu tenho uma boneca que, sinceramente, eu acho que é uma Bratz falsa. Eu achei ela uma vez que eu fui na Goodwill e ela tava por $1. E eu comprei porque, apesar dela ter muito cara de falsa, eu, sei lá, eu gostei, gente. Ela tem articulação aqui na perna. Ela tem esse sapato gigante. Tá com o dedinho quebrado aqui, mas sei lá, eu gostei dela. Foi $1 só também. E apesar de ter muito cara de boneca falsa, né? Eu gosto dela, não sei porquê. Então, tenho esses três aqui. E por fim, eu tenho aqui, né? As Bratz das Patricinhas de Beverly Hills, que foram as últimas que eu adquiri, as últimas Bratz, né? E eu gostei muito delas. E eu entendi aqui com elas que, pra mim, daqui pra frente, Bratz é muito mais sobre isso, sabe? Sobre as colaborações que eles fazem com filmes, com artistas. Eu acho que faz muito mais sentido pra mim, na minha coleção, ter essas bonecas, né? Então, assim, a qualidade é impecável, nem preciso falar. Eu tentei comprar também as das Meninas Malvadas. Infelizmente, não consegui comprar nenhuma. Espero que um dia eu consiga, né? Por enquanto, o preço ainda tá muito alto de revenda. Mas eu fiquei muito feliz de conseguir as Bratz. E aí, como vocês sabem, elas vêm com um segundo look, né? E pra não deixar ele guardado ou trocar esse primeiro look que eu gosto muito, eu decidi aproveitar, né? Que claramente aqui a Dione é feita a partir do molde da Sasha. E a Cher é claramente feita a partir do molde da Chloe. Eu decidi pegar as outras duas, né? Que compõem as personagens principais pra expor o segundo look delas. Então, eu trouxe aqui a Jade com o segundo look da Cher e a Yasmin com o segundo look da Dione. E eu achei que ficou, assim, complementou muito legal. Assim, eu deixo todos os looks expostos, né? E é como se eu tivesse todas as personagens meio que fantasiadas de As Patricinhas de Beverly Hills. Então, pra mim, fez muito sentido. Eu achei que ficou divertido expor dessa forma. E eu, particularmente, adorei. Vamos para mais uma pergunta aqui da Ivana. E ela tá perguntando quantas Barbies você tem. Tá, eu não sei se a pergunta foi especificamente quantas Barbies eu tenho ou se foi no geral, né? Quantas bonecas. Mas Barbie eu tenho por volta aí de 120 bonecas que fazem parte da minha coleção, tá? Ou que estão expostas ou que estão guardadas na caixa. Fora essas 120, eu devo ter mais umas 50, 60, que são algumas que eu retirei que eu vou doar, ou que eu ainda não sei se eu vou manter elas ou não, enfim, aí tem umas entre 50 e 60 que estão guardadas numa caixa aqui, separadas. Então, é isso, né? Dá uns 180, 190. E aí, enfim, se a pergunta for no sentido de quantas bonecas, né? Aí eu não vou saber te responder, porque aí tem os cans, que eu devo ter uns por volta de 30. Eu acho que se eu for contar todas as bonecas tudo junto, devo ter por volta de 250 a 300.
Mas lembrando que desse número, né, tem muitas que não fazem mais parte da minha coleção, ou que eu vou doar, ou que eu vou vender. Então, esse número tá sempre variando, sabe? Bom, e agora vamos para minha coleção preferida, descaradamente, que são as Rainbow High e Shadow High. Não é a minha coleção, assim, maior em números, né? Mas, de fato, é a coleção que eu mais gosto. Eu amo essas bonecas, eu amo Rainbow High, Shadow High. Eu amo a animação, assisti toda. Adoro os personagens, adoro as bonecas. Teve aí meio que uma pausa, né? Elas foram meio que canceladas e parece que agora voltou. Eu, inclusive, tenho duas das novas. A qualidade caiu um pouco, mas ainda assim são bonecas muito lindas. E, enfim, vou separar elas em Rainbow High e Shadow High pra mostrar melhor com você, para vocês, né? Com mais detalhes, enfim. E aí eu falo um pouquinho mais das que eu tenho e também ainda das que eu quero ter, né? Vamos lá então começar por Rainbow High, né? Só para dar uma introdução antes, para quem não conhece a linha, tá? Rainbow High é uma coleção que é inspirada, digamos que nas cores do arco-íris. Então, cada boneca ela tem uma paleta de cor monocromática, né? E na animação existe uma escola, né, chamada Rainbow High, e cada uma das personagens tem ali algum talento, né? Sempre voltado à arte, à moda, música, enfim, coisas do tipo. E eu tenho algumas personagens aleatórias aqui. As principais, elas formam as cores principais, né, do arco-íris. Principais não, né? As cores do arco-íris. Então temos a Sunny aqui, a Jade, que é a verdinha, a vermelha é a Ruby, e aí dentre as principais também temos a Violet, que é a roxa, a Skylar, que é a azul, e está faltando a laranjada, que não é essa daqui, mas que é a Pop, que aí elas formam as cores do arco-íris, né? Aí também tem a Maia, que ela é o branco, que é junção de todas as cores, né? E, enfim, aí tem outros personagens secundários, como essa daqui, que eu esqueci o nome dela. Ahn, também não lembro o nome dela. Também não lembro, não lembro o nome dela. A Vitória. E, enfim, tem uma infinidade de personagens, cada um na sua cor. Daí, o que que acontece com Rainbow High? Eu tenho uma lista, tanto de Rainbow quanto de Shadow, que eu quero completar. Eu não quero completar a coleção inteira, porque, como eu falei pra vocês, existem algumas coleções que são repetindo as personagens principais. Então, eu não quero isso, sabe? Eu quero ter uma de cada, pelo menos, das principais, e alguns outros personagens secundários. E ainda falta muito, tá? Minha coleção tá bem no comecinho, assim. Na lista que eu tenho, eu acho que tem 20 bonecas que ainda faltam. Mas tem outras, assim, de stand-by que eu não tenho certeza se eu quero ou não. Então esse número pode aumentar. Mas o que eu tenho por enquanto de Rainbow High é isso aqui. Então nós temos, como eu já mostrei aqui, as cheerleaders. E eu gosto muito que cada uma vem no seu estilo, sabe? Na série cada uma tem um estilo, assim. A Sunny... Ai, bati aqui. A Sunny, ela é mais uma coisa assim, mais meiguinha, sabe? Mais fofinha. A Jade, ela já tem uma personalidade mais forte. É, Aqui, a Ruby também, eu não lembro muito da personalidade dela. Mas enfim, tem a ver com a personalidade dela, sabe? Então eu gosto muito disso. E as bonecas são muito lindas, gente. É muito bem trabalhado. As roupas, maquiagem, é tudo muito bem feito. Essas daqui já são de outras séries, né? A Vitória, inclusive, é a minha preferida. Ela é maravilhosa, assim. Muito, muito, muito linda. Ai, sério. O cabelo dela é tudo perfeito. Aí aqui tem algumas outras personagens, né, secundárias, como eu falei pra vocês. Mas todas são muito bem trabalhadas. Todas as personagens aqui apareceram na série, tá? Inclusive, essa série ela tá disponível completa no YouTube. Eu acho que até a terceira temporada ou quarta tem dublado. Ou legendado, não, não é dublado. Legendado, eu não lembro. Aí o resto é só em inglês mesmo. Eu terminei de assistir em inglês porque não tinha. Mas enfim. Essa daqui é uma das personagens principais, né? Que é a Violet. Só que ela é de uma coleção que chama Costume Ball. Que é meio que um baile de máscaras, né? Um baile de a fantasia. Então aqui ela tá fantasiada. E essa coleção, ela teve, se eu não me engano, duas waves. Eu acho que foram 3 e 3, se eu não me engano. Talvez eu esteja enganado, mas eu acho que foram duas mesmo.
E eu tenho não só personagens de Rainbow High, mas também eles mesclaram, né, Rainbow e Shadow High. Então eu tenho duas Custom Ball, tenho essa e tem uma outra aqui que vocês vão ver com as Shadow High. Mas eu adoro essa coleção e eu quero completar. Apesar de repetir alguns personagens, né? É uma coleção que eu acho muito bonita, então eu quero completar. Essas duas aqui são... Deixa eu trazer pra cá. Elas são a nova wave, digamos assim, de Rainbow High, né? São as novas bonecas. Depois que eles... que ela meio que foi cancelada e parece que ia acabar, mas eles voltaram. E claramente houve corte de custos, né? Porque elas perderam alguns pontos de articulação, como aqui na mãozinha. Não vem mais com a unha, né? Todas elas vinham com unha e a unha pintadinha. E elas não vêm mais. Então, assim, houve um corte de gasto aí. Eu acho que caiu bastante a qualidade. Assim, a maioria das primeiras, né, vinham com dois looks. Depois já parou de vir com dois looks e agora vem só com um. E como vocês podem ver, não são os mais bonitos. Então, é triste, né? Porque, assim, era uma linha muito, muito boa, assim, muito bonita, muito legal. E é triste que tenha terminado. E eu tô correndo atrás aí pra completar as que faltam, né? As que eu quero ter, porque como acabou agora, a tendência é ficar mais difícil de encontrar e com isso o preço subir, né? Então, esse ano é um ano que eu vou focar em procurar, sabe? É, na minha wishlist não tem muitas, eu coloquei assim como obrigação pra comprar, né? Eu acho que só duas, mas durante o ano eu vou estar pesquisando e procurando sempre de olho pra tentar trazer o máximo possível de Rainbow High e Shadow High pra minha coleção. E aí, dentro do universo de Rainbow High, nós temos as Shadow High, que são alunas de uma escola, digamos assim, concorrente da Rainbow High. Segue a mesma premissa, né, da escola, cada aluno tem um talento e tal, tem a sua cor. Só que aqui eles são meio que os antagonistas, né, da história principal. Então, cada personagem tem a sua cor, só que diferente das Rainbow High, aqui os personagens têm a sua cor na pele também, não é só nas roupas. E essa coleção iniciou com esses dois aqui, na verdade não são só os dois, tá? É uma coleção com 5 ou 6 bonecas, eu não me lembro direito, que eu quero completar, que vai desde uma boneca toda branca até a toda preta. Eu vou colocar uma foto aí pra vocês entenderem melhor. Então, esses seriam meio que os personagens principais, né, dessa escola, junto com essas duas aqui, que são meio que as vilãzinhas mesmo, né, de Shadow High. E na escola Rainbow High também tem uma dupla de gêmeas, que são as vilãs, enfim, elas se unem. É muito interessante, gente, a animação, eu sugiro que vocês assistam, é bem legal. É, não é uma animação, assim, bobinha, sabe, tão infantil, é bem legal, assim, tem umas pegadas meio ácidas, assim, umas coisas bem legais. São bem curtinhos os episódios, é tipo de 1 a 3 minutos, sabe, é bem curtinho, mas é muito interessante de assistir. Falando das bonecas, então, como eu falei pra vocês, eu tenho esses dois aqui que são da primeira wave lançada, né? Que são bonecos que vão de uma boneca toda branca até a toda preta, que é a Chanel. Aí tem esse moço aqui que eu esqueci o nome. Eu não vou lembrar o nome, vocês sabem, né, gente? Um ou outro que eu lembro o nome. E eu gosto muito dessa coleção. Eu tenho só esses dois porque foi o que eu encontrei, tá? Shadow High, apesar de eu amar essas bonecas, são bonecas um pouco mais caras, então assim, eu sempre compro quando eu encontro em promoção. Então, eu fico de olho, né? E aí o que eu vou achando de promoção, eu vou comprando, não necessariamente na minha ordem de prioridade ou de bonecas que eu mais gosto. Inclusive, dessa coleção que os dois fazem parte, os dois são os que eu menos gosto, mas foram os que eu encontrei primeiro, né? Então, estão aqui. Esses daqui, eles são de uma wave que ainda via com um segundo look, então eles têm um segundo look completo, e isso é muito legal. Vinha uma outra roupa, outro sapato, bem legal, vários acessórios. Aqui nós temos duas outras personagens. Essa daqui, inclusive, ela é daquela coleção que eu falei pra vocês. Ai, peraí que não tá focando, deixa eu tirar esses daqui. A coleção da Violet que eu falei pra vocês, da Costume Ball, que elas estão fantasiadas, né? Então essa boneca faz parte, então ela tá fantasiada meio que de gatinho, né? E eu acho ela maravilhosa, é uma das bonecas que eu acho mais linda. A roupa, sério, não tem lógica a qualidade dos acessórios e tudo. Como vocês podem ver aqui, ai, a cadeira tá fazendo barulho.
sabe? Vinha com um anel e, gente, era muito bem feito, era muito bem feito. Eu sinto muito que essa coleção tenha acabado. Não sei, porque eu acho que elas são bonecas, assim, muito fancy, digamos assim, pra criança, sabe? E apesar delas não ser tão mais caras do que bonecas Playline, elas são mais caras, mas não é absurdamente mais caro, sabe? Mas eu acho que rola até uma coisa assim dos pais falar: essa boneca, não vou comprar essa boneca pro meu filho, pra minha filha estragar, sabe? Então eu acho que rola até muito isso que pode ter impactado nas vendas. Eu falando aqui achismos, tá, gente? Não sei se foi isso que levou a marca a cancelar, enfim, a pausar e a mudar, enfim. Porque elas voltaram agora, como eu falei pra vocês, mais baratas, né? Com menos coisas, mas também bem mais infantilizadas. Então, pode ter várias questões aí dentro. Enfim, adoro essas duas aqui. Aqui estão três das minhas bonecas preferidas de Shadow High, que elas formam uma banda que chama Neon Shadow. E tem um episódio que elas estão participando de uma competição entre as escolas, né? E tem uma competição de bandas e tem, acho que três bandas no universo de Rainbow High, Shadow High e mais algumas cantoras solo. Então é muito legal, é muito divertido e elas são maravilhosas. Essa daqui, inclusive, a verdinha, ela, não sei por que, ela me lembra muito a Avril Lavigne. Nada a ver, né? Mas eu amo ela, sabe? O fundo do cabelo dela é preto. Ai, gente, elas são maravilhosas. Elas também são do grupo que vinham com o segundo look. E o segundo look também é muito bonito. Às vezes eu troco eles e tal. Aqui nós temos as gêmeas má, né, de Shadow High, que é a Naomi e a... Ai, gente, eu sou péssimo com o nome, que ódio. Verônica. É Verônica e Naomi. E as cores delas foram inspiradas em graxa, sabe? Graxa não, gente, como é que é? Em óleo, sabe? Quando o óleo fica no chão assim e dá essas nuances aqui de como se fosse um arco-íris, só que um arco-íris meio que do mal, né? Um arco-íris dark. Então é muito legal, sabe? A sacada de Rainbow High e Shadow High. E aí elas são todas nessas cores assim e com essa coisa meio vilanesca. Eu amo isso aqui, gente, sério. Pra mim é maravilhoso. E aqui tem algumas outras personagens. A Zoe foi a última que eu comprei de Shadow High. Eu abri recentemente. É uma que eu amo muito, que ela tem toda essa coisa espacial, né? Eu acho muito legal. Essa daqui ela chama Monique, que eu também acho ela muito linda. Ela é nesse tom de roxo maravilhoso. Essa daqui eu acho que é Rosé o nome dela. E essa daqui eu também, ela é muito simplesinha. Ela é uma ela é das últimas waves, que assim, não vinha com roupa extra. Muita gente não gosta dela, mas eu acho ela tão linda. Ela vem com esse moletom como se fosse aqueles moletões de escola aqui dos Estados Unidos, sabe? Eu acho ela muito linda. Deixa eu tirar o óculos aqui pra mostrar o rostinho dela pra vocês. Ai, não sei tudo, né? Deixa eu focar aqui. Sério, ela é muito linda. E todas elas têm, apesar de ter esse molde muito parecido de rosto, né? É diferente das Bratz, que também tem cor de olhos diferentes, né? Mas é que eles trabalham tão bem a maquiagem, a cor do olho e às vezes a proporção que ele é aberto ou fechado, que as bonecas são muito diferentes uma da outra, mesmo tendo os moldes muito iguais, sabe? Então eu acho isso muito interessante. E, enfim, gente, eu amo, amo, amo Rainbow High Shadow High. Eu poderia ficar aqui 1 hora, 2 horas falando só sobre elas. Mas enfim, temos que continuar, né? Porque eu ainda tenho muita boneca pra mostrar. Então, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, gente, eu tô achando que eu tô mostrando, assim, tudo com detalhes e tal. Mas se eu tiver mostrando muito rápido e vocês falarem, ai, sei lá, eu queria muito ver um pouco. Ai, tá saindo cabelo aqui. Se de repente você viu, sei lá, a Verônica ali, né, com aquela roxa. Ah, eu queria tanto ver ela com mais detalhes. Comenta aqui pra mim, deixa aqui nos comentários, que aí eu posso levar um vídeo curto lá pro TikTok só dela. E aí eu mostro todos os detalhes, bem de pertinho, acessório, roupa, tira a roupa se vocês quiserem, enfim, com muitos detalhes. É porque se eu fizer isso com todas, né, esse vídeo aqui vai ter 300 horas. Então, isso aqui foi Shadow High, mostrei Rainbow High. Vou agora organizar e trazer aqui a minha próxima coleção, que vai ser a mais gigantesca, que são as Barbies. Eu falei que eu ia para as Barbies, mas eu tava esquecendo delas, né, das minhas monstrinhas. Então, vou mostrar antes das Barbies as minhas monstrinhas.
que foi uma paixão aí que foi crescendo aos poucos, né? Que é a minha coleção de Monster High. É, eu sempre fui apaixonado, pela estética de Monster High, só que eu nunca consumi, sabe, as animações ou os filmes, então eu nunca tive uma conexão muito grande. Mas eu achava a estética muito legal. E eu via ali muito potencial de customização, né, que é uma coisa que eu sempre gostei. Então, eu comecei a fazer algumas customizações. Eu acho que a primeira de Monster High que eu fiz, talvez tenha sido o mocinho ali, né, o Cloud. E eu gostei, depois eu fiz da Draculaura, que eu acabei mudando, né? Essa customização é uma segunda. Mas eu gostei muito, sabe, de customizar as personagens desse universo de Monster High. E foi quando eu decidi que eu teria uma coleção de Monster High customizadas. E aí eu fiz todas essas daqui. Eu vou mostrar com mais detalhes agora pra vocês. Mas eu já tenho aqui, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito customizadas. Tenho ali algumas que estão para ser customizadas ainda. E, enfim, me envolvendo, né, com esse universo, eu fui gostando muito de customizar. Eu tô amando fazer a customização delas, mas eu também acabei gostando de algumas personagens na sua forma original, tanto que eu acabei comprando ali uma Frank, né? Ela é um pouco mais especial assim, mas ela eu não customizei, ela tá da forma original. Fui conhecendo as collectors, né, que temos aqui, as de Wandinha, tenho ali também a Elvira, aqui a RuPaul. O meu foco é na G1, ou na G1, na G3, que são essas novas, né? Mas aí tem essas collectors, né, que eu gosto muito também. E tem várias que já foram lançadas que eu quero ter. Tem aí previsões de outras que eu quero ter também, que vão ser lançadas esse ano, né? É o que tudo indica. Então, assim, eu estou totalmente, assim, imerso no universo de Monster High. Então, aqui nós temos o trio de Wandinha, né? Então, tem a boneca da Wandinha, de Wednesday. E eu gosto muito dessa boneca, adoro a roupa dela, ela vem com uniforme, igualzinha da personagem mesmo, né? Eu acho o rostinho dela muito lindo e me lembra muito a Diana Ortega. Algumas pessoas falam que não parece, mas pra mim lembra muito. Eu amo que a mãozinha dela vem assim, sabe? Tipo, fazendo. Eu amo isso. Inclusive, ela vem com uma mãozinha que dá pra você colocar aqui. Ele fica bem, encaixa bem direitinho. Ai, gente, sério, eu amo essa boneca. E aí tem também aqui a Bianca, né? E a Enid, que são as amigas da Wandinha da série, que são também bem fiéis, assim, na roupa pelo menos, né? As personagens. No rosto nem tanto, mas eu amo essas bonecas, eu amo essa coleção. Aqui nós temos uma Frank, né? Que é a personagem principal de Monster High. Eu acho que é a personagem principal, né? Eu sempre fico assim meio em dúvida, mas eu acho que ela é a personagem principal. E essa versão aqui é uma versão de especial, né? Criado por um designer, então ela tem uma roupa toda, assim, meio que de gala, assim, eu acho ela muito linda. Ela é nos moldes da G1, né, a cor do corpo dela também, porque a Frank da G3, ela tem esse tom azulado, e aqui antes ela tinha esse tom mais esverdeado, que eu prefiro, tá? Apesar de eu gostar muito da Frank de agora, com o corpo, como é e tal, do rosto também, eu acho muito mais bonito na G3, mas eu gostava mais da cor da G1. Então, eu acho ela muito linda. Um detalhe que eu amo também, que não tem, né, em quase nenhuma Frank, é o negocinho ali no pescoço, sabe? O parafuso no pescoço. Então, eu acho isso muito maravilhoso. Eu adoro que ela tem um olho de cada cor. E, enfim, essa boneca é maravilhosa. E junto com ela aqui tava a minha Elvira. Essa daqui não é a primeira e nem a única, tá? Elvira que existe no universo de Monster High. Existem mais duas. A primeira, pra mim, é a mais incrível, a mais linda de todas. É muito difícil de achar hoje em dia, ela é muito cara. Mas esse ano eu consegui essa daqui e eu tô muito feliz, porque ela também é maravilhosa. Acho ela lindíssima. Essa boneca é um espetáculo total. Passando aqui agora para as minhas customizações, gente, eu não vou nem mostrar assim com tanto detalhe, falar sobre cada uma, porque tem vídeo de todas, tá? No meu TikTok, no Instagram, enfim, no YouTube, tem vídeos aí espalhados de cada uma dessas customizações que eu fiz. E fiz tudo do zero, tá? As roupas, algumas coisas eu mantive, né? Tipo acessórios, botas. Mas o que eu fiz mesmo, peguei pra fazer, eu fiz do zero. Algumas eu modifiquei cabelo, maquiagem, coloquei piercing. Outras eu fiz só a roupa mesmo, sabe? Não fiz outras alterações.
mas eu amo cada uma delas. Eu tentei respeitar o estilo de cada personagem, sabe? E, sei lá, eu gosto bastante, modéstia à parte, assim. Eu acho que tem sido um trabalho muito legal. Aqui temos mais uma Collector, né, que é a de RuPaul. E, enfim, gente, eu amo RuPaul, eu amo a arte drag. Acho incrível que fizeram uma boneca dela. Essa boneca, que na verdade o nome dela é Dragon RuPaul, tem um trocadilho de drag com dragão, né? Então é a RuPaul meio que numa estética de dragão. Que eu gosto, acho muito legal, mas eu queria muito que eles lançassem uma segunda boneca da RuPaul de dragzona mesmo, sabe? Uma roupa mais colorida, enfim, uma coisa bem drag, com uma maquiagem e tal, bem drag. Eu acho que seria muito legal. Mas essa daqui eu acho ela incrível, incrível, incrível. E aqui, como eu falei pra vocês, são algumas bonecas que ainda vou customizar. Nem vou mostrar muito, porque elas não vão ficar assim, né? Então temos aqui a Venus, que é uma das minhas bonecas preferidas, assim. Não falo personagem, tá? Mas falo de boneca mesmo, porque eu acho as cores dela muito bonita. E eu adoro que ela é com essa temática de planta, sabe? Eu acho isso muito legal. Aí tem a Torlight também, que é meio que a vilãzinha, né? Ups! É meio que a vilãzinha, assim, do universo, e eu acho ela muito fofa. Eu adoro que ela tem o cabelo curtinho, então eu acho que vai ser muito divertido customizar ela. E temos também a Claudine, que é uma boneca que eu não gosto tanto, nem uma personagem que eu gosto tanto também. Mas essa boneca em específico eu gosto, porque ela tem o cabelo assim encaixadinho, meio black, sabe? Então acho que vai dar pra fazer uma coisa bem legal aqui. Tô doido pra customizar ela também. E aqui temos a Cupido e a Dina Fire, que também são duas bonecas que eu acho maravilhosas e que eu tô doido pra customizar também. A Cupido eu já sei exatamente o que eu vou fazer, eu espero que dê certo, porque se der vai ficar muito incrível. A Dina também eu tenho já na minha cabeça o que eu quero fazer. E eu vou aproveitar bastante coisa dela, porque ela tem uns acessórios muito lindos. Então, é isso. Em breve vocês vão ver lá no meu TikTok a customização delas e de muitas outras que ainda virão. E também unboxing de bonecas collector ou de personagens assim mais especiais que eu quero ter na minha coleção, porque sério, eu tô absolutamente apaixonado por tudo que envolve o universo de Monster High. Bom, gente, eu ia mostrar agora pra vocês as Barbies, só que eu vou ter que transformar esse vídeo em duas partes, tá? Então vai ter parte um e parte 2. A parte um vai ser toda essa, que eu mostrei toda a minha primeira coleção, né? Primeira parte da coleção, com outras bonecas diversas. E agora vai ter que ter uma parte exclusiva pra Barbies, porque, como vocês viram, tem muita boneca Barbie. Então, se eu colocasse aqui nesse vídeo, ou eu ia ter que passar muito por cima, assim, e fazer tudo muito correndo, ou então esse vídeo ia ficar, tipo, gigantesco, já tá enorme. Então, vou cortar em duas partes, mas eu vou postar ele na mesma semana, tá? Eu posto a parte um num dia, a parte 2 no outro dia, beleza? Eu vou responder só mais uma pergunta e vou finalizar esse vídeo. E aí eu já vou gravar a parte 2. E essa última pergunta é da By Luisa Doll e ela tá perguntando qual boneca eu não teria de jeito nenhum. Olha, eu não vou falar que eu não teria de jeito nenhum, porque como vocês viram, eu mudo de ideia muito rápido, né? Então, tem sim bonecas que hoje em dia eu não tenho interesse, mas eu posso mudar de ideia na frente e querer. Mas o meu foco hoje em dia é o quê? Fashion doll, né? Então são essas bonecas que são nessa proporção da Barbie, com essa pegada mais estilosa e tal, com esse apelo mais de estético, de roupa e tal. Então é muito focado nisso. Então, sei lá, uma boneca de pano não faz sentido pra mim, então eu não teria. Uma boneca de porcelana não faz sentido pra mim. Bonecas muito grandes não fazem sentido pra mim também. Ou muito pequenas, tipo, a Barbie mesmo tem aquelas mini extras, né? Que é uma coleção que eu acho muito bonitinha, inclusive, mas não faz sentido pra mim. Ou as Rainbow High, e que tem a Junior High também. Então essas bonecas assim que não fazem sentido, né? Que não estão dentro do que eu coleciono, eu não teria. Agora, de Fashion Doll, tem muitas que eu acho feias, assim, realmente. Não julgo quem acha bonito ou quem gosta. Mas teve até uma que viralizou, que eu não lembro o nome, vou colocar aí pra vocês. Recentemente, ela viralizou, assim. E eu achei muito feia, sabe? E aí eu não teria, sabe? Assim. Agora, não sei se eu não teria de jeito nenhum. Porque como eu já comentei algumas vezes, né, que eu quero ter um espaço na minha coleção pra ter uma boneca de cada marca ou modelo diferente, sabe? Assim, dentro das Fashion Dolls, né? Então, talvez eu teria uma pra encaixar nesse espaço da minha coleção. Mas eu não colecionaria ela, sabe? Não teria mais de uma, porque eu acho realmente muito feia. Mas eu acho que é isso. Vejo vocês então na parte 2.